E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje, primeiro, quero falar um pouco mais. Eu sei que falei em outro vídeo sobre o nosso Instagram, porque às vezes eu não vou postar vídeo porque eu tô focando no Instagram, por exemplo. Às vezes é o contrário, às vezes eu não posto nada no Instagram, faço vídeo no caso. Ultimamente eu não tenho feito muito podcast porque também, provavelmente, preguiça, né? Embora já tenha temas pra fazer, né? É, e além do Instagram, né? Você pode vir aqui no Linktree e você vai achar também livros que a gente já publicou. Ao todo são 12 no momento. O nosso site, enfim. E outras informações, né? Mas, por exemplo, recentemente, tenho postado pouco no YouTube, por exemplo, porque eu tô focando em postar aqui no Instagram. Eu tava falando mais sobre temas diversos, né? Por exemplo, teve um tempo aqui que eu foquei mais em neurociência e assuntos nesse tema, né? De vez em quando com outros assuntos aqui relacionados a criptomoedas, aqui relacionado a criptografia, aqui relacionado a neuromarketing, por exemplo. E qual é a questão aqui do Instagram, né? Não tem só a imagem, né? Tem a imagem, uma explicação normalmente extensa, né? Sobre o tema, né? Então, por exemplo, aqui é um resumo sobre neuromarketing, que eu acho que eu tenho que fazer vídeo no canal ainda. Então, aqui, por exemplo, sobre. É sobre um capítulo que a gente escreveu sobre teoria relacionada a agentes em jogos, que é bem mais complexo do que parece, né? Que agentes de inteligência artificial em jogos, tá? Então, por exemplo, nesse tema, né? Aqui, por exemplo, é sobre é, epidemiologia. Também escrevi um capítulo nesse ano sobre isso no nosso livro. Enfim, vários temas aqui diferenciados. Esse daqui, por exemplo, é o nosso livro mais recente, que foi lançado esse ano, né? Que fala sobre esse tema. E recentemente, até por isso que eu tô focando mais no Instagram por enquanto, a gente tem focado sobre livros sobre economia, né? Então, você pode falar, mas seu tema não é ciência no canal, em todas as plataformas? Sim, economia também é uma ciência que mistura tanto as ciências humanas e exatas. Então, é, tava focando nisso por enquanto, começando com. Primeiro, assim, eu já tinha lido sobre esse tema, já tinha feito curso sobre esse tema. Eu recomendo, por exemplo, se você quiser estudar economia, né? Que também esse vídeo é pra isso também. Os que eu já fiz, eu recomendo esse vídeo. Esse vídeo não, esse curso aqui do Coursera, Financial Markets, que é o professor também é ganhador de prêmio Nobel, ele é bom. Esse daqui, se você quiser entender sobre a dinâmica e relação entre bancos, é muito importante, se não me engano, são 24 palestras. E o professor é muito bom, explica muito bem. Dá várias recomendações de livros também, muito bom. E esse daqui, se você quer aprender econometria, e muitos dos vídeos que a gente já fez e vai fazer no futuro sobre programação na economia, é desse curso aqui que eu tiro. Enfim, são exemplos. Tem outros também que devem ser bons, mas eu não fiz, então não sei como recomendar, né? Eu sei que Sigma Theory é bom também, mas eu não fiz. Tem também no os que estão online no MIT. Esse daqui eu fiz que é com o Jonathan Gruber. Depois eu também li o livro dele que é muito bom. E que é o livro texto dele. E ele já trabalhou no governo dos Estados Unidos, ele é muito bom no tema, né? São 25 palestras. Então, muito bom, muito bem introdução, somente em microeconomia, né? Mas depois tem que ler o livro também dele, que também vai te dar mais informação, né? E quando eu falei, eu vou começar a focar mais nisso, né? Porque eu já tinha escrevido em vários vídeos eu já fiz sobre economia, mas eu queria ir além do que eu já sabia, né? Que ainda é pouco. Então, eu comecei a ler primeiro os livros que são a base da economia histórica, né? Como assim? Quem foram os primeiros que falaram sobre esse tema, né? Então, por exemplo, Política de Platão, vai ter uma explicação aqui detalhada sobre isso, né? Então não vou falar muito. É um livro muito bom, que na minha opinião é, é um dos melhores no tema, assim, na base, né? É, histórica, de política, né? E sobre economia. E muitas das opiniões, por exemplo, ele conta a democracia,
Então, acho que a maioria das pessoas vão ser contra a democracia nessa época, né? Vai falar sobre aspectos de tirania. Um exemplo é quando um papel temos uma democracia, mas ela vira uma tirania. Então, Sócrates e Aristóteles vai falar muito, por exemplo, que democracias podem vir a virar muito facilmente uma tirania, uma polity, que é uma oligarquia, mais democracia, né? Então, uma polity é tipo, no papel é uma democracia, mas tem uma aristocracia que manda no bagulho, na prática não é uma democracia. Enfim, Lei de Platão, na minha opinião, um dos melhores livros dele, né? Se eu não me engano, é a conversa entre o estranho e Aristóteles, se eu não me engano. Não, Aristóteles não, o estranho e Sócrates, se eu não me engano. E fala sobre os aspectos fundamentais de lei. Eu acho que todo mundo que estuda, por exemplo, direito também deveria ler, mas economia também. Então, também fala de coisas que Aristóteles fala, só que da opinião deles, né? Então, eles demonstram, né, que a verdadeira lei são as leis naturais, né? São as leis que todo mundo concorda que existem, né? Por exemplo, não violência. E aí, óbvio os aspectos da violência, caso ofender alguém injustamente, bater em alguém, enfim. É, uma coisa interessante que Sócrates e Aristóteles compartilhavam, né? Xenofonte também, é da lei de casamento, né? Que os homens, após 35 anos, eram multados até 30 a 100 dracmas por ano, se não tomar uma esposa, né, pra eles, né? Então, será multado se você não tomasse. Hoje em dia não, né? Mas naquela época, 2000 anos atrás, não, 2500 anos atrás, você é multado se você não tomasse uma esposa até um certo momento. Por quê? Porque eles tinham como questão que um cidadão deveria ser útil para o governo, né? Para o país. E ter filhos é a melhor forma de ser útil para o país, né? Porque os filhos vão trabalhar, vão ensinar pessoas, enfim, vão ser úteis para a sociedade. Eles vão ter mais filhos, enfim. E é uma reação em cadeia de uma família, né? Que vai ser útil para a sociedade, né? Uma coisa que eu não falei da política de Aristóteles também, que ele recomenda que o casamento, no caso pro homem, normalmente é mais velho, né? Mas que a idade da mulher perfeita seria 18 anos, por causa da questão da fertilidade, né? É estranho porque naquela época já sabiam que as mais novas, obviamente, tinham mais fertilidade, né? Mais probabilidade de ter filhos facilmente. Tem o economista de Xenofonte, muito interessante, eu sei que não é esse nome, o certo, mas é um diálogo de Sócrates, Crítobo e Estômacos. Tem uma parte, se não me engano, também fala da mulher de Sócrates também. É da. Não, acho que não é da mulher de Sócrates, é do Crítobo, se não me engano. Mas enfim, vários exemplos também, fala sobre cultura também, vários temas interessantes, né? Enfim, tem isso aqui sobre economia na Grécia, enfim. Então, no Instagram, a gente pega vários temas que a gente provavelmente vai fazer vídeo no canal, já fez, e explica com mais detalhes. Tem esse daqui do Trygve Wilhelm, que ganhou o prêmio Nobel na na teoria de probabilidade na economia. Então, para quem quer estudar economia, o básico, né? Porque o objetivo de estudar economia, na minha opinião, para mim, é do ponto de vista computacional, né? Programação, né? No contexto de economia, esse tipo de coisa. Econometria, né? Esse é o objetivo pessoal meu, no caso, né? Até por isso, eu não sou da economia austríaca, sou mais da de Lausanne também. E essas são as que eu conheço, que eu gosto mais, né? Tem mais matemática. Se bem que tem alguns economistas austríacos, né, como esse daqui, que tem bastante matemática, né, que é o Fritz Matulup, mas outros não tem tanto, né? Então, tem vários livros aqui, eu vou explicando cada um o resumo, né? Às vezes, se o livro for muito grande, não tem como explicar o resumo detalhado, né? Mas enfim, normalmente quando eu não posto vídeo no canal é porque eu tô focando no Instagram, né? Recentemente eu até coloquei um tema que eu poderia falar no canal, né? Que é Quantum Money versus NFTs. NFTs são tokens não fungíveis, né? Que não tem como clonar esse dinheiro, entre aspas. E Quantum Money, eu vou explicar aqui, é dinheiro armazenado numa computação quântica, né? Embora hoje em dia a gente não tenha uma Quantum Memory ainda, não tem como armazenar de forma correta.
no futuro isso pode ser possível, né? Eu explico a diferença entre os dois, enfim. Aqui, por exemplo, é sobre code farming, né? Sobre como. Já falei no canal, né? Mas sobre como existem economias em MMORPGs, como Tibia, Final Fantasy, World of Warcraft. Nessas economias tem pessoas que trabalham jogando o jogo, pegando gold, matando monstros, fazendo quests e trocando esse jogo por dinheiro na vida real, que é RMT, né? Real Money Trading. Exemplos aqui pode ser Eve Online, Lost Ark, New World, Tibia. E você pode ver que tem um valor em dólar do, de um grupo de moedas, né? Por exemplo, 10k, eu acho que um Tibia é R$ 18. $18, quer dizer. Enfim, como é em dólar, pro brasileiro ainda é até melhor, né? Enfim. Então, normalmente, quando eu não postar no canal, é por causa disso, né? Por causa que eu tô colocando coisa no Instagram. Mas eu vou tentar colocar mais coisa no canal e no podcast. Lembrando que você pode acessar eles pelo link aqui. Eu vou deixar o link do nosso Instagram no YouTube, né? Então é isso, né? Se de repente você deseja consumir conteúdo por algum motivo das nossas plataformas, né? Então é bom estar inscrito no Instagram, YouTube e nos podcasts, porque uma hora ou outra eu vou focar em um e não em outro, né? Por razões óbvias. Então é isso. Até o próximo episódio.